Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui então ao nosso conteúdo. Tínhamos terminado falando basicamente da determinação de equações de retas, né? Vimos um exemplo de uma reta não vertical, posteriormente um exemplo de uma reta vertical e também terminamos aí vendo como determinar de uma forma geral usando a forma geral da reta, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre retas perpendiculares, certo? No caso inicial, onde as retas sejam não verticais, né? Retas não verticais têm aquela forma tradicional de sua equação, né? Y igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular da reta R, né? E S igual a y igual a ax mais b. Estou usando letras genéricas aqui para representar equações de duas retas não verticais, ambas perpendiculares entre si, né? Então eu fiz uma ilustraçãozinha aqui. A reta R seria essa aqui, a reta S seria essa aqui, né? A reta R formando um ângulo que eu chamei de θ aqui com o eixo x, a reta S formando um ângulo que eu chamei de alfa com o eixo x, né? Então pela definição que a gente viu da outra vez do coeficiente angular, o m que aparece aqui na reta R é o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a tangente desse ângulo θ. Então m é tangente de θ. Da mesma forma, esse A aqui, que é o coeficiente angular da reta S, seria tangente do alfa, né? Então, se você monta esse triângulo aqui, que está sendo formado entre as duas retas e o eixo x, né? O ângulo θ aparece dentro desse triângulo. Esse ângulo aqui seria o que falta para 180 do ângulo alfa, certo? Então, somando os três ângulos do triângulo aqui, você tem que ter 180 graus, né? Então, fazendo essa soma, você concluiria que alfa seria θ mais 90, né? Uma relação angular ali entre os ângulos das duas retas que são perpendiculares, né? Então, quando você tomar a tangente de alfa, que nada mais nada menos que é o A, coeficiente angular da reta S, tangente do alfa, portanto, será tangente de θ mais 90. Lembrando a definição de tangente, que é seno sobre cosseno. Então, seria seno de θ mais 90 sobre cosseno de θ mais 90. Um pouquinho aqui de trigonometria, né? Vamos ver isso futuramente, mas não vamos dar atenção a isso agora. Seno de θ mais 90 é a mesma coisa que o cosseno de θ. E cosseno de θ mais 90 seria menos seno de θ. Ou seja, isso aqui é o inverso da tangente de θ com sinal oposto. Então é menos 1 sobre tangente de θ. Lembrando que a tangente de θ nada mais era do que o m, coeficiente angular da reta R. Ou seja, o que você chegou nessa sequência de igualdades aqui? Que m vezes a é igual a menos 1. Então o produto dos coeficientes angulares das duas retas perpendiculares tem que dar menos 1. Vou escrever aqui de uma maneira conveniente, que vai ser conveniente para nós daqui a pouco, m vezes a mais 1 igual a zero, né? Se a gente reescrever, então, só frisando aqui, então, se as duas retas são perpendiculares, R e S, o produto dos coeficientes angulares das duas somado com 1 tem que dar zero. Vamos reescrever essas equações dessas duas retas no formato geral que a gente fez outra vez, né? Passa tudo para o mesmo lado, né? Então a reta R pode ser escrita como mx mais menos 1 vezes y mais m igual a zero, ok? Passa só o y para o lado de cá. Mesma coisa, eu passo o y para o lado de cá da reta S. Eu vou ter ax mais menos 1y mais b igual a zero. Note o seguinte, se eu multiplico os coeficientes angulares aqui, os coeficientes de x das duas retas, eu vou ter ma. Se eu multiplico os dois coeficientes de y das duas, eu vou ter menos 1 vezes menos 1, que é 1. Então eu vou ter ma mais 1. E a gente sabe que as retas são perpendiculares, isso dá zero, certo? A gente vai ver que isso não é particular do caso das retas não verticais, né? Quaisquer retas, em quaisquer posições que elas estejam, qualquer seja o formato, qualquer posição não, né? Qualquer que seja a forma de escrever a equação delas, a gente vai ter essa maneira de determinar quando elas são perpendiculares. Então, acabamos de ver o seguinte, para elas serem perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares somado com 1 dá zero. Traduzido aqui pela forma, escrevendo as equações na forma geral,
Essa equação aqui foi obtida como? Multiplicando termo a termo os coeficientes de x e de y das duas equações e isso dando zero. Ok? Isso pode ser provado em geral, isso está lá no livro para quem tiver curiosidade, dê uma lida lá, nós vamos simplesmente usar isso. Ok? Pega duas retas quaisquer, não estou falando mais delas serem não verticais, vou escrever as duas na sua forma geral. Né? Então a equação da reta R eu vou escrever na forma AX mais BY mais C igual a zero, e a reta S eu vou escrever MX mais NY mais D igual a zero. É possível verificar que as duas retas são perpendiculares se e somente se eu fizer a mesma conta que a gente fez aqui. Multiplico termo a termo os coeficientes das duas em x, ou seja, a vezes m, os termos, os coeficientes de y, b vezes n, somo isso, e isso tem que dar zero. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Aqui, passar minha câmera para cá. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma reta, vou chamar de R. Digamos a reta, sei lá, 3x menos 5y mais 4 igual a zero. E vou pegar a reta S, que é a reta 5x mais 3y mais 10 igual a zero. Eu quero verificar a pergunta, será que R é ortogonal a S? Isso aqui é símbolo para ser ortogonal, perpendicular, né? Então, será que elas são perpendiculares? O que eu tenho que fazer? Eu multiplico termo a termo os coeficientes de x e de y e somo. Então, fazendo isso, eu vou ter 3 vezes 5 em x, menos 5 vezes 3, somo isso. O que dá aqui? 15 mais menos 15 dá zero. Então, deu zero? Então, as duas retas são perpendiculares. Outro exemplo. R 4x menos 2y mais 7 igual a zero. E S 7x menos 3y mais 10 igual a zero. Duas retas. São perpendiculares? Pergunta. O que eu tenho que fazer? Multiplico termo a termo os coeficientes de x das duas, de y das duas e somo. 4 vezes 7 mais menos 2 vezes menos 3. O que dá isso aí? 28 mais 6. Dá 34, que não é zero. Se não deu zero, as retas não são perpendiculares. Ok? Então você tem esse critério para determinação de duas retas serem perpendiculares. Ok? Aqui para o nosso arquivo. Então foi isso que a gente quis dizer ali. E se você prestar atenção, né, o que a gente precisa para as duas retas serem perpendiculares? Novamente, A vezes M aqui, mais B vezes N tem que dar zero. Imagine que você começa conhecendo a reta R. A reta R tem equações da forma AX mais BY mais C igual a zero. Eu quero determinar uma reta que seja ortogonal a ela. O que tem que acontecer? Eu sei que esse multiplicado por esse mais esse multiplicado por esse tem que dar zero. Então uma forma óbvia de você obter isso é trocar a posição dos coeficientes que apareciam na reta R e mudar um de sinal. Né? Então aqui aparecia A e B. Então eu trago um B para cá com sinal oposto e trago o A para lá sem mudar o sinal. Quando você fizer aquela conta, esse vezes esse vai dar A vezes menos B, esse vezes esse vai dar A vezes B, somado vai dar zero. As duas retas vão ser perpendiculares, como a gente acabou de comentar. Né? Um exemplo aqui já te dá a ideia, né, que eu estou querendo dizer. Tem uma reta perpendicular a essa reta que está sendo dada aqui, 3x menos 5y mais 7 igual a zero. Então, pelo que a gente acabou de fazer, aqui a gente acabou de falar, o que eu tenho que fazer? Pego aqui esse menos 5, mudo o sinal, vai ficar 5, ponho no lugar de x, então vai ficar 5x, trago 3 para cá, no lugar de y. Né? Então, uma reta que tenha 5x mais 3y e mais uma outra constante qualquer aqui, vai ser perpendicular àquela reta. Né? Por quê? Porque eu vou fazer 3 vezes 5, os coeficientes de x aqui, 3 vezes 5, aí os coeficientes de y, menos 5 vezes 3, menos 15, com 15, zero, deu zero esse produto, as duas retas são perpendiculares. Esse k pode ser constante, uma constante qualquer, até porque você tem, dada a reta R, né, você tem infinitas retas que são perpendiculares a ela. Né? É evidente, né? Posso imaginar uma figurinha assim, né? Tem a reta R aqui, eu tenho
diversas retas perpendiculares a ela, né? Por isso que aquela constante lá está livre para variar, né? Ok? Beleza? Já chegamos aqui. A gente pode ser um pouco mais preciso nesse exercício, né? Eu poderia dizer, encontre para mim a reta perpendicular a essa reta R aí, né? Vou escrever aqui já, passando para cá, 3x menos 5y mais 7 igual a zero. Você quer uma reta que seja perpendicular a R e que o ponto, digamos, vamos pegar um ponto aqui, 5 e menos 1 pertence à reta S, né? Vou passar aqui para minha câmera aqui, para vocês me acompanharem. Então digamos que eu tenho a reta R lá, é aquela reta que a gente obteve anteriormente. Eu quero uma reta S que seja perpendicular a ela e que contenha o ponto 5 menos 1. Bom, a reta S que é perpendicular à reta R, perdão, a gente acabou de obter, né? Troca a posição do x e do y aqui dos coeficientes, eu vou ter 5x mais 3y mais uma constante igual a zero. A equação da reta S tem esse formato genérico. Como você quer que o ponto 5 menos 1 esteja na reta S, então você vai fazer na reta S, x igual a 5, y igual a menos 1. Esse ponto tem que estar aqui, então você vai obter qual k funciona ali, né? Então você vai ter então 5 vezes 5, mais 3 vezes menos 1, mais k igual a 0. Você vai obter aqui 25 menos 3, 22 mais k igual a 0, portanto k tem que ser menos 22 para que esse ponto esteja nessa reta perpendicular. Portanto, a reta S vai ter a equação 5x mais 3y menos 22. Né? Desculpem aqui, vamos corrigir. 5x mais 3y menos 22 igual a zero. A equação é única, né? A gente comentou ali no desenho anterior, existem infinitas, dada a reta R aqui. A reta R é 3x menos 5y mais 7 igual a zero. Você tem um ponto aqui que está em algum lugar aqui, né? O ponto P, que é o 5 e menos 1. Você tem infinitas retas perpendiculares à reta R aqui, mas só uma vai passar ali naquele ponto e vai ser perpendicular. Essa aqui é a reta S que a gente queria obter. Ok? Beleza. Continuando aqui, né, ainda usando esse conceito de perpendicularidade, a gente pode calcular a distância de um ponto dado a uma reta dada. Né? Como é que eu calculo a distância do ponto menos 3, 1, por exemplo, para essa reta com a equação 2x mais y menos 5 igual a zero? Aqui eu coloquei essa observação, peço que vocês olhem lá no livro, que a resolução do livro está bem errada, tá? Tem um erro bem grosseiro lá. Comparem com a resolução que a gente está fazendo aqui e veja lá onde está o erro do livro. Okay? Então qual seria a maneira de eu achar a distância do ponto para a reta? Você tem que primeiramente achar qual é o ponto da reta que está mais próximo possível do ponto P. Né? Então esse ponto seria o ponto obtido pela reta perpendicular à reta R, okay? E a interseção. Né? Então, você pega a reta que passa por P perpendicular a R, pega o ponto de interseção e calcula a distância de P aqui. Qualquer outro ponto que esteja em R vai ter uma distância maior para P do que o próprio Q aqui, porque você vai estar formando um triângulo retângulo aqui, né? E a distância a outro ponto vai ser uma hipotenusa desse triângulo. Né? Então esse ponto aqui de fato é o mais próximo possível dentre todos os pontos da reta do ponto P. Né? Okay? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer então? Uma maneira de fazer isso é, portanto, achar essa reta. Né? Achar essa reta, achou a reta, você depois encontra o ponto Q e posteriormente calcula a distância dos dois pela fórmula de distância entre dois pontos. Né? Então vamos ver aqui como é que a gente resolveu. Aqui eu fiz o desenho da reta. Aqui tá, deixa eu dar um zoom menor aqui, né? Aqui eu fiz o desenho da reta R, que era 2x mais y menos 5 igual a zero. Né? 2x mais y menos 5 igual a zero. Aqui está o ponto P, que é a coordenada menos 3 e 1.
né? Menos 3 e 1. Esse desenho aqui foi puramente ilustrativo, né? Você vê que ele não condiz com a realidade da posição dos eixos, né? A reta R está nessa posição, na verdade, está em vermelho, e o ponto P está para cá, né? O que eu preciso agora? Pegar a reta perpendicular à reta R. Essa reta perpendicular vai cortar a reta R num ponto Q, que eu tenho que determinar, e então eu calculo a distância dos dois. Como é que eu determino esse ponto Q? Primeiramente eu determino a equação da reta S, que é perpendicular. Como é que a gente faz? Foi o que a gente acabou de fazer antes, né? A reta R tem a equação 2x mais y menos 5 igual a zero. Portanto, uma reta que seja perpendicular a ela, a gente pode obter como? Trocando a posição dos coeficientes de x e de y e trocando um deles de sinal, né? Então, por exemplo, o 1 que está na frente do y você bota no x, então vai ficar 1x, mantém o sinal e bota o menos 2 no lugar do y. Você poderia fazer o contrário também, não poderia ter botado menos 1 aqui e jogado 2 para cá, tanto faz, né? O que importa é que o produto, a soma dos produtos dos coeficientes respectivos dê zero, né? 2 vezes 1 mais 1 vezes menos 2 vai dar zero, a reta não ser perpendicular. Então a equação genérica de uma reta que é perpendicular à reta R é x menos 2y mais uma constante. Como essa reta tem que passar pelo ponto menos 3 e 1, né? Está procurando a reta perpendicular que passe por aqui, substitui as coordenadas do ponto menos 3 e 1 na equação dessa reta S. Então, jogando aqui x igual a menos 3 e y igual a 1, eu vou ter menos 3, menos 2 vezes 1, mais k igual a 0. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter menos 3 com menos 2, menos 5, passo para lá, k tem que ser igual a 5. Então, a equação dessa reta S é x menos 2y mais 5 igual a 0. Essa é a reta S, a reta R era essa, certo? 2x mais y menos 5 igual a 0. Então nós temos um sistema, eu quero determinar qual é a interseção das retas. A interseção das retas são as coordenadas que satisfazem essas duas equações simultaneamente. Então resolvo esse sistema, uma maneira fácil aqui é eu multiplicar, por exemplo, a primeira equação por 2. Ao multiplicar a primeira equação por 2, eu vou ter 2x na equação de cima e menos 2x na equação de baixo. Eu posso somar as duas equações, vai sumir a variável y, e eu obtenho que a variável x tem que ser 1. Então, com x igual a 1, você substitui em qualquer uma das duas equações, você obtém a coordenada y do ponto de interseção, né? Então, jogando, por exemplo, aqui na segunda equação, eu vou ter 1 menos 2y mais 5 igual a 0, y tem que ser 3. Portanto, o ponto de interseção é o ponto 1 e 3. Ok? Então, esse pontinho aqui é o ponto 1, 3, esse pontinho aqui é o ponto menos 3, 1. Então, a distância do ponto P à reta R é a distância de P aqui. Usamos a fórmula de distância entre dois pontos, né? Qual que era a fórmula de distância entre dois pontos? X desse, x do ponto P menos o x do ponto Q, então menos 3 menos 1 ao quadrado, mais y do ponto P menos o y do ponto Q, e 1 menos 3 ao quadrado, soma isso aqui, tira a raiz, né? Então aqui vai dar raiz de 16 mais 2 ao quadrado 4, raiz de 20, 2 raiz de 5 seria a distância do ponto P à reta R. Podíamos fazer aqui essa ilustraçãozinha no GeoGebra. Vou dar mudar aqui para a tela aqui. Tá? Vou voltar aqui só para localizar aqui, né? Vamos lá. Então eu tenho o nosso ponto, é o ponto P igual a menos 3, 1. Vocês podem baixar, né? Quem nunca teve contato com o GeoGebra, vocês podem baixar na internet gratuitamente ou acessar o site, né, do geogebra.com. Você tem uma calculadora virtual lá online, né? Você pode fazer isso aqui tudo online. A reta é 2x mais y menos 5 igual a 0. Aqui a reta R, né? A mesma figurinha que a gente tinha feito lá. Agora eu quero uma reta que seja perpendicular à reta R passando por P, né? Aqui eu tenho esse recurso aqui de escolher a reta perpendicular, passando por P
e perpendicular à reta R. Aqui já está aparecendo a equação da reta, menos x mais 2y igual a 5. Né? É justamente a equação que a gente viu lá. Né? Escrevendo, né, de outra forma, né, a equação aqui. Menos x mais 2y igual a 5. É a mesma equação. Né? Podemos achar aqui o ponto de interseção. Ponto de interseção entre essa reta e essa. Então, ele chamou de ponto A. E calcular a distância entre esses dois pontos. Aqui e aqui está dando uma distância de 4,47. Né? Se você fizer a conta aqui que tinha dado para a gente, que era 2 raiz de 5, 2 vezes raiz de 5 é 4,47, comprovando aí. Né? Ok. Então é bem interessante para você visualizar as coisas aqui, você ter acesso aqui ao GeoGebra, quem tiver, dedique um tempinho para acessar o GeoGebra e implementar o que a gente costuma fazer aqui graficamente, porque é bem interessante. Vamos dar continuidade aqui. Bem, então essa seria uma forma de você calcular a distância de ponto a reta, né? Dado o ponto e dada a reta, achar a reta perpendicular, o ponto de interseção e a distância entre os dois pontos. Existe essa fórmula genérica aqui, dado o ponto e a equação da reta na sua forma geral, né? Então, igualada a zero. A fórmula que dá a distância desse ponto com essas coordenadas para essa reta seria você vir aqui na equação, no lado esquerdo da reta, substituir x e y pelas coordenadas do ponto, certo? Tomar o valor absoluto do resultado dessa conta e dividir pela raiz de a quadrado mais b quadrado, onde a e b são os coeficientes de x e y da equação da reta. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui no exemplo que a gente acabou de fazer, só para a gente ter uma ideia. Né? Então, o ponto era menos 3 e 1, a equação da reta era 2x mais y menos 5 igual a 0, né? Está no formato que a fórmula exige. Então, taca na fórmula, distância de P para R vai ser módulo, substitui aqui no lado esquerdo as coordenadas do ponto, então vai ter 2 vezes menos 3 mais 1 menos 5, dividido por raiz de 2 ao quadrado, né? 2 que é o coeficiente de x, mais 1 ao quadrado que é o coeficiente de y, faz essa conta. Então, vai ter módulo de menos 6 mais 1 menos 5 sobre raiz de 5. Aqui em cima eu vou ter menos 11 com menos 10, valor absoluto de menos 10 é 10, dividido por raiz de 5, isso dá 2 raiz de 5, que é o que a gente tinha visto também. Então a outra maneira de achar a distância de um ponto a uma reta é usando essa formuleta aí. Okay? Uma formuleta que geralmente é vista no ensino médio. Um caso bem particular de distância de ponto a reta é essa situação aqui que a gente vai usar daqui a pouco, por isso que eu estou me dedicando aqui a fazer ela em separado. Calcular a distância do ponto genérico aqui AX0 para essa reta y igual a c, y igual a constante. Né? A reta y igual a constante é uma reta paralela ao eixo x. Né? Então a figurinha já está te dando a ideia aqui, né? Como que você vai calcular a distância? Bom, o ponto está aqui, o ponto genérico, a reta está aqui. A distância é dada pelo segmento vertical aqui, né, que nada mais é que a distância entre as ordenadas, né, y0 até c. Né. Aqui a altura do ponto A é y0, a altura da reta aqui é c, então a distância dela para ela é a diferença entre as ordenadas. Claro que aqui eu fiz uma figura ilustrativa em que o ponto está para cima, se o ponto estivesse para baixo, seria c menos y0. Em qualquer um dos casos, basta você pegar o valor absoluto da diferença da ordenada do ponto com a ordenada da reta. Okay? Confirmando isso, né? Essa reta y igual a c, escrita na sua forma genérica, passa a constante para o lado esquerdo, vai ser 0x mais 1 vezes y menos c igual a 0, né? Para escrevermos na forma geral da reta, né? Nesse formato aqui. Então passa tudo para o lado esquerdo, né? Então essa reta que é y igual a c, no fundo fica dessa forma.
eu quero calcular a distância desse ponto com essas coordenadas para essa reta, eu vou aplicar a fórmula que acabamos de fazer ali, né? Essa fórmula aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Jogo as coordenadas do ponto no lado esquerdo da reta. Vai ficar 0 vezes o x0, que é a coordenada x da reta do ponto, mais 1 vezes y0, que é a coordenada y do ponto, menos c, o valor absoluto disso, divide por 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Né? E ali em cima dá módulo de y0 menos c, que era o que a gente já esperava. Então, se a reta for paralela ao eixo x, basta você pegar a distância entre as ordenadas. Você poderia fazer uma análise semelhante se a reta fosse vertical. Qual a distância do ponto para a reta vertical? É novamente o valor absoluto da diferença das abscissas agora. Né? Seria x0 menos a abscissa da reta em questão. Ok? Vou falar um pouquinho agora sobre equações quadráticas. Né? Isso aí está lá no seu livro. Vou localizar aqui. Página 190, ok? Vamos falar aqui o conteúdo da página 190. Eu estou pulando aqui essa questão de mudanças de coordenadas, tudo bem? Essa parte de equações quadráticas, eu vou pular essa parte de mudança de coordenada, já vou jogar aqui na parte da parábola, tudo bem? Estamos falando disso aqui. Primeiro vamos ver a definição de uma parábola. O que é uma parábola, né? Uma parábola é o conjunto dos pontos que são equidistantes de um ponto dado, esse ponto eu vou chamar de foco da parábola, e de uma reta dada que eu vou chamar de diretriz da parábola. Então, na figura ilustrativa aqui eu tenho um foco, que é um ponto dado, eu tenho uma reta diretriz, que é uma reta dada, o foco tem que estar fora da reta diretriz para essa coisa fazer sentido. Né? Então a parábola, que é essa curva que eu representei por azul, é formada por todos os pontinhos que têm a mesma distância para o foco e para a reta. Certo? Então, sendo isso, como é que eu determino a equação que deve ser satisfeita pelos pontos de uma parábola? É apenas aplicar a definição. O que significa um ponto estar na parábola? Significa que a distância de P para F é a mesma distância de P para R. Então você tem que montar essa equação aqui, né? Distância de P para o foco igual a distância de P para a reta. Isso é uma parábola. Vou fazer um exemplo genérico aqui. Obter a equação da parábola, cujo foco é o ponto 2, 3, e a diretriz é a reta x menos y menos 2 igual a 0. Okay? Então, vou representar por xy o ponto genérico dessa parábola. Ok? E vou tentar montar a equação. O que eu preciso fazer? Eu preciso escrever essa equação. A distância do ponto para o foco tem que ser igual à distância do ponto para a reta. Escrever isso aqui é a mesma coisa que elevar os dois lados ao quadrado, né? Se a distância é igual, os quadrados das distâncias têm que ser iguais. Eu vou trabalhar com o quadrado das distâncias, porque a gente sabe que distância entre pontos envolve uma raiz quadrada. Né? Então, quando eu elevar ao quadrado, aquela raiz quadrada some. Então, eu vou traduzir por meio dessa equação. Como que eu equaciono a distância do ponto para o foco ao quadrado? Né? Diferença das coordenadas ao quadrado somadas. Né? Então, o ponto genérico é xy, o foco é 2, 3. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Aqui o quadrado da distância do ponto para o foco. E a distância do ponto para a reta, vou usar a formuleta lá de distância de ponto para a reta. Né? Distância do ponto xy para a reta r, x menos y menos 2 igual a 0. Substituo as coordenadas do ponto no lado esquerdo da reta. Vai ficar x menos y menos 2. Tomo o valor absoluto disso e divido por raiz do coeficiente de x ao quadrado, então raiz de 1 ao quadrado, mais raiz do coeficiente mais quadrado, né, do coeficiente de y aqui. Então vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, raiz. Aplicação daquela formulinha lá de distância, vamos voltar aqui, distância de ponto a reta. Vou estar aplicando isso aqui. Tá? Então distância do ponto P para a reta R
é dada por isso aqui. Então fica módulo de x menos y menos 2 sobre raiz de 2. Como eu queria ao quadrado, elevo tudo isso ao quadrado, fica isso aqui. Então isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Agora você tem que abrir essa conta, né? Desenvolve esses binômios, né? Iguala aqui. Então lado esquerdo fica isso, lado direito, quando você expandir esse binômio aqui, fica soma dos quadrados de todos. Aí eu vou ter que multiplicar 1 a 1 aqui duas vezes. Eu vou ter menos 2 vezes xy, menos 4 vezes x, né? E mais 4y. Tudo dividido por 2. E o lado esquerdo você abre também, né? Eu vou ter 4x quadrado menos 4x mais 4, mais y quadrado menos 6y mais 9. Já passo esse 2 multiplicando aqui. Passo tudo para o mesmo lado, eu obtenho essa equação bem complicadinha aqui, que seria a equação dessa parábola. Parábola que tem o foco no ponto 2, 3 e reta diretriz dada por x menos y menos 2 igual a 0. Vou tentar desenhar essa reta aqui, essa parábola no GeoGebra aqui. Vou apagar o que a gente tinha feito aqui. Eu já tinha pré-programado aqui o foco, né? O foco é o ponto 2, 3. Coloquei, deixa eu ver aqui. Eu apaguei aqui. O foco é o ponto, chamar de igual 2, 3. Né? Fica o foco. A reta diretriz é x menos y menos 2 igual a 0. E a equação da parábola, deixa eu voltar aqui no texto, deu essa equaçãozinha complicada aqui de segundo grau, né? Por isso que a gente chama esse capítulo de equações quadráticas, né? São equações em potência 2 das variáveis, né? Então a equação seria essa aqui, certo? Então está aqui a tua parábola. Opa, o erro aqui, deixa eu refazer, perdão. Apagando o foco aqui. O foco era 2 e 3, né? Foco 2 e 3. A parábola está aqui. E então tá aí, né? De fato, o foco aqui, o ponto C, a reta x menos 2y menos 2, que é a reta diretriz, e a parábola gira em torno do foco. Ok? Uma parábola que está, em certo sentido, inclinada, né, em relação aos eixos coordenados. Para pensar mais tarde, né, você poderia ajeitar essa equação, né, se você notar que isso aqui, no fundo, essas primeiras três parcelas são x mais y ao quadrado. Se eu juntar um 4y com esse 4x, eu tenho menos 4x mais y, vai sobrar aqui um 12y, mais 22 eu mantenho. Aí eu posso pensar que isso aqui é quase um quadrado perfeito, né? O quadrado de x mais y menos 2 vezes x mais y vezes 2. É como se fosse esse quadrado aqui. Quando você desenvolver esse quadrado, eu vou ter x mais y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou ter menos 4xy mais 4. Né? Mais 4, aí eu somado com 18 dá 22. Né? Então eu só ajeitei a coisa aqui para transformar isso aqui em uma coisa que aparecesse um quadrado. Isso aqui a gente vai falar mais adiante quando a gente falar de completar quadrados, né? Completando quadrados em expressões quadráticas. É uma técnica bem interessante para você simplificar expressões e tirar conclusões a respeito dessas equações. Certo? Então você reescreveu a equação da parábola, né, que estava bem complicada, nesse formato. Se você vier aqui agora e chamar o que está aqui dentro do quadrado de u, chama de x mais y menos 2, de uma nova variável u, e o que sobrou aqui, ó, 12y menos 18, né, de v, essa equação aqui vira u quadrado menos v, ou seja, v igual a u ao quadrado, que é uma expressão quadrática como a gente já tinha visto na escola, né? Y igual a x ao quadrado, a gente lembra da escola que isso já era uma parábola. A gente vai voltar a falar disso já já. Okay?
Então, quer dizer, se você bate o olho aqui numa equação dessa, a gente já sabe que é uma parábola porque a gente começou o exercício falando que era. Mas se eu simplesmente tacasse essa equação aqui para você, essa equação destacada, e perguntasse o que isso aí representa, você não ia saber, né? Uma equação esquisita. Mas por meio dessa mudança de variável aqui, você chega que no fundo ela é uma parábola. Né? Em geral é complicado você identificar se uma equação de segundo grau nas variáveis x e y é uma parábola ou é uma outra curva. A gente vai tentar resumir isso um pouco nas próximas aulas. Nos casos mais simples, claro, que não é o objetivo desse curso entrar muito avançado nisso. Mas vamos fazer vários casos interessantes. Ok, então um caso especial de parábola, aqui a gente fez um caso bem complicadinho, né, no qual a reta diretriz ela é oblíqua aos eixos, né? Vamos fazer um caso bem especial no qual a reta diretriz ela é paralela ao eixo x e o foco ele está, o eixo x está no meio do caminho entre o foco e a reta diretriz. Certo? Então eu fixei uma distância p, coloquei maior que zero, mas não precisava, tá? Um número p maior que zero e vou botar o foco exatamente em cima do eixo y aqui, na altura p. Né? Então o foco está na altura p e a reta diretriz está p negativo. Então o foco está p unidades para cima do eixo x e a reta diretriz, que é paralela ao eixo x, está p unidades para baixo. Tá? Então, ou seja, equacionando, o foco é o ponto de coordenadas 0p, né? Ele está no eixo y, na posição p, e a reta diretriz é a reta y igual a constante menos p. Eu quero determinar qual é a equação da parábola que tem esse foco e essa reta diretriz. Okay? Então você vai fazer o que a gente fez no caso anterior. Como é que eu determino a equação da parábola? São todos os pontos de coordenadas x e y, cuja distância para o foco é a mesma distância para a reta. Qual é a distância para o foco? Vamos sempre trabalhar com o quadrado para eliminar a raiz. Né? Então, o quadrado da distância para o foco é o que? X menos 0 ao quadrado, então x ao quadrado, mais y menos p ao quadrado. Essa aqui é a distância para o foco. A distância para a reta, esse aqui é aquele caso particular que eu fiz anteriormente. É a distância de um ponto para uma reta que é paralela ao eixo x. Então basta você fazer a diferença entre as ordenadas. Então vai ser y menos p. A distância vai ser y mais p em valor absoluto, claro. Né? Então o valor absoluto de y mais p é a distância. Como nós estamos falando ao quadrado, né? Trabalhando com a potência 2, então distância ao quadrado igual a distância ao quadrado aqui seria y mais p ao quadrado. Né? Igualando os dois, né, desenvolvendo esse binômio aqui também, né, eu vou ter x² mais y² menos 2yp mais p ao quadrado, seria o desenvolvimento disso aqui, igual a isso aqui ao quadrado. Isso aqui é y² mais 2 vezes primeiro pelo segundo, 2yp, mais p ao quadrado. Igualando aqui, você vê que vai ter termos que vão se simplificar, né, o y² passa para o lado, vai cancelar com esse, o p² vai simplificar. Eu vou ter o seguinte, né? Esse 2yp passa para lá, vou ter 4yp igual a x ao quadrado. Portanto, eu vou ter que a equação dos pontos que satisfazem, que estão em cima da parábola, tem que ter coordenadas y igual a x ao quadrado sobre 4p. Isso aqui é o que a gente chama a equação reduzida da parábola. Dessa parábola em particular, né? Com foco no eixo y e a reta diretriz posicionada simetricamente em relação ao eixo x. Né? Se você observar, essa reta ela passa exatamente no ponto de coordenada 0, quando x é 0, o y tem que ser 0, né? Substituindo dessa forma. Esse ponto é o vértice da parábola, que no caso está na origem do sistema de coordenadas. Né? Então é uma parábola bem específica. Né? Se ela tem o foco na altura P, posicionado em cima do eixo y, e a reta diretriz está abaixo do eixo x, distribuída simetricamente em relação ao foco. A equação dessa parábola tem essa carinha aqui. Okay? Se você fizer a mesma construção trocando a posição do foco, bota o foco aqui na posição menos P e a reta lá para cima, né? Você vai fazer a mesma conta, né? Seria esse desenho aqui. O foco estaria no ponto 0 menos P e a reta estaria lá em y igual a P. Você vai fazer a mesma continha que a gente fez aqui, né? Distância de ponto para o foco, distância de ponto para a reta igual a
você vai obter agora y igual a menos x² sobre 4p. Ou se você bota esse menos aqui dentro aqui para dentro, esse menos p no fundo é a coordenada do foco, né? Então em qualquer situação, a equação da parábola com essas características é dada por y igual a x² sobre 4 vezes a coordenada do foco que mora em cima do eixo y. Ok? Fiz algumas situações aqui, né? Aliás, antes de fazer essa situação, vamos fazer o caso genérico aqui que eu desenhei no GeoGebra aqui. Vou botar aqui. Acompanhe comigo, deixa eu apagar o que a gente tinha feito antes. Eu botei um ponto deslizante aqui. Vou apagar aqui o ponto que a gente tinha desenhado, o foco do exemplo anterior. Então o meu foco está no ponto 0P. Né? Então se eu vario o P aqui, ó, se você olhar, fazer um zoom aqui, o meu P está dançando aqui, ó, 7, 6. Então eu vario o P, o meu foco muda de posição. Né? Da mesma forma eu desenhei a reta. Aqui é a reta diretriz. Certo? Então eu vario o meu P, eu estou variando a posição do foco da reta que vai ser a diretriz. Eu posso botar pontos P negativo, né? Então quando o P era positivo, o foco estava para cima do eixo X. Quando o P é negativo, o foco está para baixo do eixo X. Vamos ver o que acontece com a parábola nesse caso. A parábola está aqui, certo? A equação da parábola genérica está aqui, né? x² sobre 4p. Não apareceu para vocês a equação. x² sobre 4p. Mas enfim, então eu vario o ponto P. Vario o ponto P, diminuo o P, o foco se aproxima do eixo X, a parábola vai se fechando, a reta diretriz vai subindo, ok? Então, é uma situação bem específica. Note que o vértice desse tipo de parábola está sempre na origem. É uma parábola muito particular, né? Uma parábola com vértice na origem e o foco fica bem determinado. Quando o foco tem coordenada positiva, ela é voltada para cima. Quando o foco tem coordenada negativa, ela é voltada para baixo. Ok? Aí, esse exemplo. Vou voltar lá para as nossas anotações. Então, um exemplo aqui, né? Que curva é isso aqui, né? Y igual a menos x² sobre 16. Ela está exatamente com aquela cara da equação reduzida da parábola, né? É y igual a x² sobre constante, 4 vezes uma constante. Isso aqui é sempre uma parábola, está no formato reduzido, com vértice na origem. Tá? Isso aqui está com aquela cara, né? É x² sobre menos 16. Ou se você quiser reescrever, né? Isso aqui é y igual a x² sobre 4 vezes menos 4. Ó. É como se o p fosse menos 4 na equação anterior. Então, y igual a menos x² sobre 16 é uma parábola que vai estar voltada para baixo. Por quê? Porque p igual a menos 4 é a coordenada do ponto do foco que mora no eixo y, 0, menos 4. Né? E, portanto, a reta diretriz dessa parábola vai ser y igual a 4, já está para cima. Né? Ok? Outro exemplo aqui, y igual a x² sobre 48. Novamente, está no mesmo formato, x² sobre 4p. O p aqui no caso vai ser 12. Né? 4 vezes 12, 48. Então, o p é 12, como ele está exatamente naquele formato reduzido, né, da equação da parábola, trata-se de uma parábola com vértice na origem, o foco no eixo y, na posição 12, para cima do eixo x. Portanto, a reta diretriz está 12 unidades para baixo. A reta diretriz é menos 12, y igual a menos 12. Né? Quer dizer, o p igual a 12 lá nas equações reduzidas da parábola. Ok, pessoal? Você tem variações naturais para essa equação. Né? Então, gravem bem essa equaçãozinha aqui. Ó. Y igual a x² sobre 4p. É a chamada equação reduzida da parábola. Okay? Eu posso fazer uma variação. Né? Uma equação com essa forma aqui. Ó. Y mais 5 igual a x menos 3² sobre 16. Ele não está naquele formato. Ele não está naquele formato y sozinho, né?
igual a x ao quadrado, só x quadrado, né? X sozinho ao quadrado sobre 4p. Não está nesse formato. Mas se você pensar, ao invés de y mais 5, eu vou chamar esse y mais 5 de y barra. E esse x menos 3 eu vou chamar de x barra. Fazendo essa mudança, essa equação vai virar o quê? Y barra igual a x barra ao quadrado sobre 16. Ó, caí na equação reduzida. Essa equação reduzida nas variáveis x barra e y barra representa uma parábola com vértice na origem do sistema de coordenadas x barra e y barra. Certo? E está voltada para cima. O foco mora onde? Tem que olhar aqui. Aqui o 16 estaria fazendo o papel lá do que a gente chamava de 4p. 4 vezes 4 é 16. Então p igual a 4, voltado para cima. O vértice nas coordenadas x, y barra 0, 4. Certo? Só que o nosso sistema de coordenadas não é x barra, y barra. É xy. Né? Então eu teria que voltar aqui para xy para ver onde que mora o foco da variável da parábola no sistema original. Né? Já voltamos aqui. Aqui a equação no formato reduzido no sistema x barra y barra. Então o foco, o p igual a 4, então está no 0, 4. A reta diretriz está 4 unidades para baixo, y barra igual a menos 4. E do jeito que está aqui, o vértice estaria na origem do sistema x barra e y barra. Atenção, né? Então x barra e y barra do vértice seria 0, 0. Vamos achar agora as coordenadas do foco, a reta diretriz e o vértice no sistema original xy. Então voltando para xy, para que o x barra e y barra seja 0, 4, o que é o x barra? X menos 3. Então x menos 3 tem que dar 0. Y barra era o quê? Y mais 5. Então y mais 5 tem que ser o 4. Então x tem que ser 3, y tem que ser menos 1. O que nós estamos achando assim? Aqui, 0, 4 é das coordenadas do foco. Então o foco no sistema original é 3 e menos 1. Ok? Y barra menos 4 é a equação da reta diretriz no sistema alterado, né, que é x barra e y barra. Voltando para o sistema y, eu vou ter y mais 5 igual a menos 4, né, que o y barra é y mais 5. Portanto, y igual a menos 9. Y igual a menos 9 é a equação da reta diretriz dessa parábola. Isso aqui é uma parábola, ok? E o vértice? O vértice no sistema x barra e y barra era o 0, 0, né? Porque no sistema x barra e y barra ele está no formato reduzido da parábola. Voltando para a variável x e y, x barra é x menos 3, y barra é y menos 5. Nos vértices ambos tem que ser 0, portanto x tem que ser 3 e o y tem que ser menos 5. Então o vértice é o par de pontos 3, coordenadas 3 e menos 5. Se você parar para pensar, essa equação está exatamente no formato reduzido, exceto que você está adicionando a uma constante na coordenada y e uma constante na coordenada x, que está sendo elevado ao quadrado. E essas constantes que estão sendo, na verdade, subtraídas, são exatamente as constantes do vértice. Certo? Então, no fundo, isso aqui nada mais é do que um deslocamento da parábola do vértice, passa de ser da origem, passa para ser no ponto 3 menos 5. Certo? Vou fazer um outro exemplo aqui. Uma outra maneira de fazer isso seria diretamente. Né? Vou pegar aqui, vou reescrever a equação aqui. A equação da parábola é y mais 5 igual a x menos 3 ao quadrado sobre 16. Né? Deixa eu passar aqui para a câmera na minha mão. Posicionar melhor aqui. Né? A equação da parábola era essa. Então, batendo o olho aqui, lembra que tenha sempre em mente o formato da equação reduzida. A equação reduzida é assim, né? Y igual a x ao quadrado sobre 4p. Né? Isso aqui não está exatamente naquele formato. Né? Ele estaria naquele formato se você pensar que esse aqui está fazendo o papel do y e esse aqui está fazendo o papel do x. Né? O que está acontecendo na verdade? Uma equação nesse formato tem um vértice aqui. O vértice dessa foi deslocado para o ponto aqui, ó, x. Para isso aqui dar 0, x tem que ser 3. Então o vértice está passando para o ponto 3. Para isso aqui ser 0, o y tem que ser menos 5. Então 3 e menos 5. Né?
Onde mora o ponto 3 menos 5 aqui? Você pode ir 3 unidades para cá e 5 para baixo. 3, 4, 5. O vértice estaria morando aqui, né? No ponto 3 e menos 5. Então aqui estaria o vértice. Certo? O que é o P dessa parábola aqui? Isso aqui é 4 vezes 4, então P igual a 4. P igual a 4. Então o P igual a 4 que é maior que zero. Então o foco, se fosse nesse formato, estaria para cima do eixo, né? Então ele vai estar para cima do vértice. Para cima quantas unidades? 4 unidades. O vértice está aqui no menos 5. Então você vai subir 4 unidades para cima aqui. Como está no menos 1, você vai subir até o 1 aqui, né? O menos 1, perdão, né? Ele está no menos 5, vai subir 4 unidades para cima. Vai subir até o 1, né? Então o foco está no ponto, está na mesma direção do vértice, né? Então está no 3 e menos 1 o foco. Certo? E a reta diretriz você vai descer 4 unidades para baixo do vértice, certo? Então o vértice está na altura y menos 5, então eu vou descer 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Vou descer até o menos 9. Então eu vou estar aqui na minha reta diretriz, que seria no caso y igual a menos 9. Foi a mesma conta que a gente fez anteriormente, né? Então a parábola vai ter esse vértice, vai girar em torno desse foco e vai ter essa reta diretriz. Então ele vai ter mais ou menos essa aparência aqui, né? Uma coisa assim, né? Certo? Essa parábola aqui, né? Vou tentar desenhar ela aqui no GeoGebra para a gente verificar. Eu não deixei ela preparada aqui, vamos lá, né? Eu tenho que fazer aqui, vou apagar aqui o que eu tenho aqui. Vou fazer aqui, opa, desculpa, deixa eu fechar isso aqui. Então, vou fazer aqui, ó, y mais 5, é aquela parábola do exemplo, né? Y mais 5 igual a x menos 3 ao quadrado dividido por 16. Aí, essa parábola. Vou colocar por curiosidade a parábola que seria o formato reduzido dela, né? Vou colocar, ao invés de somar 5 no y e subtrair 3 no x, eu vou fazer y igual a x ao quadrado sobre 16. Então dá para ter uma ideia de que de fato essa parábola aqui, ó, ela é como se fosse um deslocamento dessa aqui para o vértice na posição do vértice era 3 e menos 5. Né? Eu vou desenhar aqui o vértice a gente acabou de descobrir que é 3 e menos 5. Né? Aqui é o vértice da nossa parábola. Né? Aqui. Essa aqui é a nossa parábola original. Vou dar uma outra corzinha para ela aqui. De vermelho para destacar. Aqui é a nossa parábola original. E a parábola sem deslocamento de vértice seria essa aqui, né? Okay? Então, essa parábola vermelha nada mais é do que o deslocamento dessa parábola para essa posição aqui, certo? Ok. Aqui foi exatamente o que a gente descobriu aqui, né? Então o vértice está no ponto 3 menos 5. A reta diretriz está em y igual a menos 9. O foco em 3 menos 1. Então a forma reduzida genérica de uma parábola seria sempre essa, né? Y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado sobre 4p. Isso aqui é o que? Uma parábola cujo vértice foi deslocado para o ponto o quê? x0, y0. O vértice está no ponto x0, y0. O foco mora onde? O foco mora p unidades para cima ou para baixo, se esse p for positivo, né? Se esse p for positivo, ele vai morar p unidades
para cima da ordenada y0 do vértice, né? Então, uma figurinha aqui. Deixa eu só escrever na mão aqui. Y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado sobre 4p. Vou passar aqui para a minha mão. Então está aqui a equação genérica de uma parábola. O vértice está lá no ponto x0 e y0. Então digamos que o nosso plano está aqui, plano coordenado, e o ponto x0, y0 está aqui, v igual a x0 e y0. Digamos que o p é positivo, só para a gente firmar aqui um raciocínio. Onde é que vai estar o vértice, o foco dessa parábola? O p é positivo, então o foco vai andar na vertical aqui, mantendo a abscissa do vértice. Aqui é a reta x igual a x0. Então você vai andar p unidades para cima. Digamos que o p veio aqui, né? Esse tamanho aqui é p. Então onde que vai estar o foco? O foco vai estar no ponto, então a abscissa é a mesma x0, y0 mais p, né? Onde que vai estar a reta diretriz? P unidades para baixo. Você vai descer p unidades aqui. Aqui vai estar a reta diretriz. Y igual a y0 menos p, né? Então a parábola vai passar por esse vértice aqui, vai ter uma curva mais ou menos assim, né? Equação com a curva com essa equação aqui, né? Ok? Vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Vou criar um exemplo aqui. Um exemplo. Y menos 2 igual a x mais 1 ao quadrado menos, né, sobre 12. Vamos dizer assim. Que parábola é essa? O que eu posso tirar imediatamente? O vértice mora no ponto de coordenada, na coordenada x, que anula isso aqui. Então, na coordenada x igual a menos 1, então o vértice está em menos 1. E o y que anula isso aqui, 2. Então esse é o vértice. O que é o P dessa parábola? Tenha sempre em mente, vamos colocar entre aspas, a equação genérica, reduzida da parábola. Y igual a x ao quadrado sobre 4p. Né? Equação reduzida. Então você tem que ver o que é o 4p que está multiplicando aqui. Sempre sem sinal, né? Então aqui seria o menos 12, seria 4 vezes menos 3. Né? Menos 12 é igual a 4 vezes menos 3. Então teu P é igual a menos 3, olha aí. O P, lembra? Ele é o quanto você sobe ou desce para chegar no foco a partir do vértice. Então como o P é negativo, o foco está 3 unidades para baixo do vértice. Mas se você fosse fazer um esboço bem grosseiro aqui, onde está o vértice? O vértice está no menos 1, menos 1 está aqui, 2, 1, 2. O foco estaria aqui, né? Menos 1, 2, o vértice, perdão, né? O vértice está aqui. Menos 1 para o x e 2 para o y. Onde é que está o foco então? O foco está na mesma reta vertical do vértice, só que 3 unidades para baixo, né? Então eu desço 1, 2, 3, eu vou parar aqui no menos 1. Então, o foco vai estar aqui no ponto menos 1 do x e menos 1 para o y também. Onde que vai estar a reta diretriz? Você vai subir p unidades para cima, 3 unidades para cima. Então você vai parar no 3, 4, 5. Depois eu vou fazer no GeoGebra ali para nós, né? Então está no 5 aqui. Eu vou ter a reta aqui, y igual a 5, a reta diretriz. Então a nossa parábola vai girar aqui em torno do foco, vai passar por esse vértice aqui. Vai ter que fazer uma coisa assim. Certo? Vamos ver se vai no GeoGebra. Vamos apagar tudo que está aqui. Vamos lá.
lá a nossa equação. Aliás, vamos colocar primeiro o que a gente obteve. Vértice. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Uma maneira direta. Apagar tudo aqui. Então meu vértice vai ser o ponto menos 1 e 2. Depois no final a gente bota a equação para ver se vai bater, né? Então, o vértice é o ponto menos 1 e 2. Parecido ali com o que a gente desenhou, bem mais bonito, é claro. O foco é o ponto menos 1. Aí o foco. A reta diretriz é y igual a 5. Tá aqui. Então desenhei foco, vértice e diretriz. Vamos ver se a parábola vai bater ali. A parábola é y menos 2 igual a menos, né? Menos x mais 1 ao quadrado sobre 12. Tá aí. Então, bateu. O vértice está aqui, o foco ela está girando para baixo, em torno do foco. E, enfim, se você quisesse, poderia até pegar um ponto genérico aqui em cima da parábola e calcular a distância dele para a reta e para a reta diretriz e para o foco. Só por curiosidade, vamos ver isso aqui. A distância do foco. Aqui um segmento entre os dois. Aqui uma reta perpendicular passando por aqui e pela reta lá. Vamos marcar o ponto de interseção aqui. Opa. Interseção, né, dessa reta com essa. Vamos calcular a distância de foco para A, né? Então, distância do foco para o ponto A, 6,69. Distância do ponto A para o ponto B, 6,39. Então, confirmando aí que está batendo, né? A distância do ponto da parábola para o foco é igual à distância do ponto para a reta diretriz. Beleza, pessoal? Então tenha em mente, né, que essa forma reduzida da parábola, que mesmo com o vértice deslocado, te permite tirar boas conclusões a respeito da parábola, né? Okay? Se ela está voltada para cima, se ela está voltada para baixo, né? Um sinal negativo aqui significa que ela está voltada para baixo, um sinal positivo significa que ela está voltada para cima. Te dá a posição do foco em relação ao vértice, que é facilmente identificado na equação reduzida. Okay? Mais adiante vamos ver a técnica de completamento de quadrado, que permite, quando a equação quadrática for uma parábola, permite você completar quadrado e reescrever a expressão dessa forma genérica e identificar os parâmetros da parábola, como a gente acabou de fazer. Okay? Então, encerro por aqui. Estou à disposição. Consultem a nossa sala de aula e até a próxima. Valeu.